Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Está ao meu lado a deputada Rosa Amorim, de Pernambuco, é a mais jovem deputada do Brasil e hoje ela está numa viagem de 11 dias na China. E vamos conversar com a deputada. Então, bem-vinda primeiro. Quais motivos que levam a delegação a visitar a China? Específicas, quais motivos que levam você a querer conhecer a China? Nós estamos aqui na China, visitando o país com um grupo de parlamentares que fazem parte de uma organização, vinculada ao Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Brasil. São parlamentares que têm como pauta principal a questão do desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura camponesa no nosso país. E nós estamos aqui na China visitando e conhecendo principalmente as experiências que a China vem produzindo em relação à revitalização rural e como ela foi muito importante, imprescindível para o combate à fome e à pobreza. Então, antes de vir, quais curiosidades que você levou para a China? E depois dessa viagem, respondeu essas dúvidas, essas curiosidades? Primeiro é importante dizer que o Ocidente, de forma geral, tem um desconhecimento sobre a China. O Brasil é um país que vive um processo de instabilidade política muito grande. Todas as lutas que nós conseguimos avançar, principalmente nas vitórias de direitos básicos da população, como acesso à moradia, à saúde, à educação, foram todos desestabilizados por conta desse momento político que vive o nosso país. Então, recentemente, em 2022, nós conseguimos eleger no nosso país um governo que tem um olhar importante e quer resolver problemas básicos da população, como saúde, educação e principalmente a pauta que é central, que é a pobreza. Sim. A falta de alimento para as pessoas, No Brasil, hoje, a gente tem uma realidade que as pessoas morrem de fome. Isso é um projeto político. Então, nós viemos à China motivados por essa tentativa de conhecer um pouco essa experiência que a China teve ao longo de todo o seu processo, da revolução da China, do socialismo com características chinesas, que conseguiu, através do seu sistema político, acabar com a fome. E a delegação é composta por vários deputados estaduais. E há 11 dias a delegação percorreu por Xangai, Nanjing, Suzhou, Guizhou, interior da China e agora em Beijing. Então, qual a agenda que faz grande impressão a você? Deixou grande impressão? Todas as agendas. A China é inspiradora. Nós estamos aqui construindo dentro de nós um processo de muita esperança. A China dá esperança para o mundo. Então, nós conhecemos desde a mais alta tecnologia de ponta que a China constrói até o processo das tecnologias sociais que a China construiu nas cidades do interior, que permitiu com que o povo pudesse se desenvolver. Então, nós, e aí eu queria falar de Houjian, uma experiência no vilarejo de Houjian que a gente teve incrível. O vilarejo conseguiu sair da situação da fome, da pobreza, conseguiu desenvolver inclusive a sua autoestima através do futebol. Uma conexão muito interessante, inclusive com o nosso país. Lá nós conhecemos a experiência da Superliga de Futebol Camponês, que é uma superliga de futebol amadora, mas que na prática eles utilizam o futebol para reunir a comunidade, fomentar a economia, através também de um processo super interessante, que é a digitalização através da internet, de como eles divulgam os seus produtos. Então, nós saímos muito inspirados. O Brasil é muito bom de futebol. E o que eles fazem lá, a gente pode também. O futebol acontece também o tempo todo no país. Sim. Então, nós achamos muito interessantes como eles conseguiram transformar radicalmente um vilarejo pequeno através dessa experiência, unindo futebol, cultura, tradição. Sim, agora a Superliga
de Rongjiang se tornou uma atração para turistas. Isso é uma experiência muito interessante. E como Guizhou se localiza no sudoeste da China, uma região montanhosa, tem muitas colinas, antes era muito pobres, faltava de infraestruturas. Então você pode contar à audiência uma impressão sobre este lugar, vilarejos de etnias, de Miao, de Dong, várias etnias minoritárias. Então, você pode escrever mais sobre esta viagem em Rongjiang e experiências, o que mais impacta você para você levar uma experiência para o Brasil? Primeiro, a valorização da tradição e da cultura. E isso muito forte, muito preservado, muito presente na vida das pessoas. E o segundo é que quando um Estado ele quer resolver e solucionar um problema, mesmo que seja de curto, médio e longo prazo, ele resolve. Então, por exemplo, nós fomos visitar algumas minorias étnicas e nós vimos, mesmo distante, por exemplo, nas montanhas, muito distante do centro da cidade, eles tinham coisas básicas como estrada, todo o caminho, internet de fibra ótica chegando até a comunidade, água potável e, mais do que tudo, felicidade. Então, só para fazer um comparativo com o nosso país, hoje, por exemplo, você vai em qualquer interior do estado, você não tem estradas, você não tem pavimentação, você não tem escola, você não tem água potável, você não tem rede de internet. Isso é uma realidade do nosso país. Então me surpreende a China ter conseguido resolver, não nas grandes cidades, nas grandes capitais apenas, mas ter conseguido resolver esse problema estrutural, né, da sociedade em vilarejos tão afastados do centro. Como China e o Brasil têm realidades muito diferentes, e como você como deputada estadual, como você faz para essas reformas agrárias? Pode-se avançar, ter progressos com ações mais concretas na legislatura estadual? Bom, eu sou deputada estadual hoje e assim que assumi o meu mandato, eu construí uma frente de atuação, uma frente parlamentar de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional. Para a gente poder construir estratégias junto ao Estado pernambucano para combater a fome, através de projetos de leis, de discussão, de indicações ao governo do Estado. Então, isso foi uma estratégia super importante que vem ajudando a gente a avançar e encontrar alternativas de solucionar a fome. E foi por isso que eu vim aqui na China, não para replicar o modelo, mas saber como o que a China construiu ao longo desses séculos de história, né, de combate à fome, a gente pode, através dos ensinamentos que a China nos dá nesse sentido, contribuir com o nosso país. E durante a viagem teve também encontros, debates, visitas às instituições do governo. Quais impressões sobre o uso de tecnologias no desenvolvimento agrícola aqui na China? Duas experiências, para ser bem objetiva, duas experiências importantes que nós estamos levando para o Brasil, numa tentativa de construir essa cooperação entre Brasil, China e Movimento Sem Terra, para que a gente possa revolucionar a agricultura camponesa, a agricultura familiar. Então, duas experiências importantes. A primeira foi conhecer a fábrica de bioinsumos. Então, você resolve apenas três problemas de uma tacada só, que é resolver os resíduos orgânicos e transformá-los, né, o que sobra, né, dos restaurantes, né, dos resíduos da própria agricultura, e transformar isso em matéria orgânica que vai voltar para a terra, né, como um fertilizante natural, e com isso diminuir o uso de agrotóxicos. Então a gente resolve o problema do lixo, o problema da alimentação saudável, e a gente consegue com isso diminuir o uso de agrotóxicos na terra. Então a China vem produzindo essa tecnologia de transformar a matéria orgânica em fertilizante
natural e nós estamos construindo essa cooperação junto com o Brasil. Isso já está em andamento, principalmente com a Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade Agrícola aqui da China. E um outro projeto é o projeto das máquinas agrícolas de pequeno porte. A agricultura familiar é uma realidade, é com isso que a gente trabalha. E no Brasil a gente não tem acesso a essa tecnologia de pequenos maquinários que podem ajudar a gente a estruturar e desenvolver a nossa agricultura familiar. É uma tecnologia que a China vem desenvolvendo e que nós estamos estreitando esses laços para construir essas cooperações e em breve nós esperamos estar inaugurando a primeira fábrica de maquinários para a agricultura familiar chinesa no nosso país. Como temos tempo limitado, a última pergunta é sobre como você avalia o desenvolvimento em geral da China depois de visitar especialmente Xangai, Beijing, essas grandes cidades. Uma impressão. Última pergunta. A China vive no futuro. Como eu falei no começo, é um país que nos dá esperança, que conseguiu tirar milhões de pessoas da fome, da pobreza e conseguiu olhar para frente, para ajudar a humanidade a se desenvolver. Vem produzindo o que há de mais avançado na tecnologia de ponta no nosso país, através da inteligência artificial, através da construção, inclusive, de uma soberania de informação, de dados. E a gente diz que a China hoje é uma inspiração porque nós temos enfrentamentos a fazer, principalmente com essa polarização que vive o mundo cada vez mais fascista, cada vez mais polarizado. De um lado o imperialismo e de outro aqueles que querem soberanias nacionais, soberanias do mundo que de fato possa ajudar a humanidade a se desenvolver. Muito obrigada e sempre volta à China para conhecer melhor o nosso país. Muito obrigada.